Beleza, continuando nossa discussão aqui de derivadas e derivadas, vamos agora falar sobre derivadas de ordem superior. O que significa isso? Lembra que a gente falou que quando a gente deriva uma função f, a gente obtém uma outra função que dá a inclinação da reta tangente em qualquer ponto do domínio. Então você tem lá um certo gráfico de uma função, e aí, em qualquer ponto que eu pegar aqui, né, no eixo x, vou ter aqui um ponto no gráfico e eu vou ter uma reta tangente aqui com inclinação. Se eu pegar um ponto x aqui, eu vou ter um outro ponto no gráfico e eu vou ter uma outra reta tangente. Se eu pegar um ponto aqui, eu vou ter um outro ponto no gráfico que eu vou ter uma outra reta tangente. Então, para cada valor de x que você pegar, você vai ter um ponto no gráfico correspondente e você vai ter uma reta tangente naquele lugar do gráfico ali que vai ter uma inclinação. Então, a derivada, como ela é justamente essa inclinação do gráfico tangente, ela pode ser pensada como uma função que te dá a inclinação da reta tangente em qualquer lugar do gráfico. E aí, como a derivada é uma função, você pode pensar também em derivar essa função. Então, isso aí seria a segunda derivada. Então, você teria a derivada, e aí você quer derivar a derivada, e aí você costuma colocar um f duas linhas, assim, ó. E aí, esta nova função que você vai obter, f duas linhas, é chamada de segunda derivada, ou derivada de segunda ordem de f. E aí você pode também usar essa notação aqui do d dx. Então você teria, a princípio, a derivada da função f seria dy dx. Então, você pode derivar novamente isso daqui. Aí então você faz o d dx da derivada, e aí, como notação, você costuma botar, já que você tem aqui o d e o d aqui, aí você põe o d quadrado, dx aqui, você põe dx quadrado. Mas não é que você está elevando isso aqui ao quadrado, isso aqui é só uma notação para você indicar que você está derivando a função y duas vezes. Então, como exemplo, vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada da função f, dada por x ao cubo menos x. Na aula passada, a gente já calculou a primeira derivada, que é 3x² menos 1. Então, para calcular a segunda derivada, vamos ter que calcular a derivada da primeira derivada. Então, você vai ter que f duas linhas de x vai ser igual a o limite, quando h vai para zero, de f' de x mais h, menos f de x, quer dizer, menos f' de x, sobre h. Então, você aqui, em vez de utilizar a função f, você usa a função f', né? Porque você vai calcular a derivada da derivada. Então, você tem que usar a função que você está derivando nesse lugar aqui. E f' é dada por isso aqui. Então, você vai ter que isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. E aí, f' de x mais h, quem vai ser? Vai ser igual a 3 vezes o x mais o h, ao quadrado, menos 1. Então, olha só. Isso aqui, eu simplesmente peguei a função f' e eu substituí o x mais h no lugar do x. Ó. Eu tenho aqui 3 vezes x², 3 vezes isso aqui ao quadrado. Menos 1, menos 1. Agora eu vou colocar aqui um menos. E eu vou colocar o f' de x. O f' de x é isso aqui mesmo.
Então, vou colocar aqui o 3x² menos 1. E aí, tudo isso aí sobre o h. Beleza, então vamos expandir isso aqui e eliminar esses colchetes que eu botei aqui. Então, isso aí vai ser igual ao limite, quando h vai para 0, 3, aí eu vou ter x² mais 2xh mais h ao quadrado menos 1. E aqui eu vou ter que fazer menos com mais e menos com menos. Então, eu vou ficar com menos 3x² mais 1. Tudo isso sobre h. Eu posso logo cortar esse menos 1 com esse 1 aqui. E aí, isso aí vai ser igual ao limite, quando h vai para 0. E aí, agora eu vou fazer aqui o 3 multiplicando todo mundo. Então, eu vou ter 3x² mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 3x². Tudo isso sobre o h. E aí eu posso cancelar isso com isso. E aí, o que sobrou aqui, observe que eu tenho h aqui e tenho h aqui, ó. Então eu tenho h multiplicando todo mundo. Então eu posso cancelar esses h's aí com esse h aqui de baixo. Isso aqui vai ficar igual ao limite, quando h vai para 0, de 6x mais 3h. E agora eu posso substituir o h por 0 e vou obter 3x, ou 6x. Então, essa é a segunda derivada da função f. Então, em geral, podemos interpretar uma segunda derivada como a taxa de variação de uma taxa de variação. Então, a princípio, a gente tinha que a derivada é a taxa de variação da função f. Então, a derivada ela indica o quanto que a função está variando em um dado momento. Ela te dá uma variação instantânea. Mas essa variação instantânea, ela pode mudar ao longo do tempo. Então, agora você quer saber como que essa taxa de variação está variando ao longo do tempo. Então, por exemplo, digamos que aqui eu tinha uma taxa de variação de 1, aí lá para frente a taxa de variação agora está sendo 2. Então, houve um aumento da taxa de variação e a gente quer agora analisar como que está ocorrendo essa variação da taxa de variação. E isso é justamente a segunda derivada. Então, ela mede o quão rápido que a taxa de variação está mudando ao longo, conforme o valor de x ele vai variando. Então, como um exemplo mais concreto disso, nós temos a aceleração. Então, assim, a gente tem lá a velocidade, né, que a gente está, digamos que você está dirigindo um carro. E aí a velocidade, ela vai te dar o quão rápido que o carro está indo em um dado momento. Então, você olha lá para o velocímetro e aí você consegue saber a velocidade naquele momento. Se você mantém ali o pé no acelerador de forma estável, de forma que a velocidade se mantenha constante, então digamos que você está lá a 80 por hora e você consegue manter lá no visor do carro constante, lá 80 km por hora, sem variar nem para cima e nem para baixo. Então, nesse caso, você não está acelerando. Inclusive, a gente tem até a mania de falar assim, achar que como ele está se movendo, ele tá acelerando, mas a aceleração se dá apenas quando a velocidade muda.
Então, se a velocidade ela está se mantendo estável, então não está havendo nenhuma aceleração ali. A aceleração está sendo igual a zero. E aí, agora, se eu começo agora a variar a minha velocidade, vamos supor, quando eu vou de 0 a 100 quilômetros ali um certo tempo, então, essa variação da velocidade que foi de 0 km por hora a 100 km por hora, isso é aceleração. Inclusive, é muito comum a gente quer falar sobre a potência de um carro, a gente fala em quantos segundos que ele consegue ir de 0 a 100 quilômetros. Fala assim, nossa, esse carro aqui ele vai de 0 a 100 em 5 segundos, então é um carro muito potente. E o que te dá exatamente essa capacidade, né, de ir de 0 a 100, a unidade de medida que você mede essa velocidade com que... Olha só, você variar a velocidade de 0 a 100, a velocidade está variando de 0 a 100. Então, existe uma velocidade a qual a velocidade está variando de 0 a 100. E essa velocidade é justamente a aceleração. Então, quanto maior for a aceleração, mais rápido ele vai conseguir ir de 0 a 100. Então, um carro que ele consegue ir de 0 a 100 em 4 ou 5 segundos é um carro que tem uma capacidade de aceleração muito maior do que um carro que vai de 0 a 100 em 12 segundos, por exemplo. E aí, né, com essa discussão, a gente percebe que, na verdade, a aceleração é justamente a derivada da velocidade. Então, a gente viu que a velocidade é a derivada da posição do objeto, que mede o quão rápido um objeto está se deslocando de um ponto a outro. Então, ele mede a taxa de variação do objeto na posição que ele está ali. E aí, se eu quero agora saber a aceleração, eu calculo a derivada da velocidade, que vai me dar o quão rápido que a velocidade está alterando ao longo do tempo. E a gente pode continuar a discussão agora para a terceira derivada, né? Que a terceira derivada ela vai medir o quão rápido que a aceleração ela está se alterando. Porque observe uma coisa, vamos supor, digamos que eu estou lá com o carro parado, e aí eu liguei o carro e comecei a sair com o carro, e eu acelerei, e eu pisei no acelerador, até ele chegar na velocidade de 100 km por hora. Então, a princípio, o carro estava parado. Então, tanto a velocidade era igual a zero e a minha aceleração era igual a zero porque a velocidade ela não estava se alterando. Aí eu fui lá, pisei no acelerador, o carro começou a se deslocar e a velocidade começou a se mover até chegar em 100 km por hora. Então, nesse momento aqui, aí, digamos que a partir daqui, eu mantenho essa velocidade constante de 100 km por hora. Então, ao chegar aqui, e eu manter essa velocidade constante de 100 km por hora, então a minha aceleração também vai ser igual a zero. Então, assim, a aceleração começou igual a zero e termina igual a zero. Mas nesse período onde a velocidade alterou de 0 até 100, a aceleração ela saiu do zero. Então, provavelmente, a aceleração fez uma coisa do tipo, ela subiu aqui e depois ela desceu de novo. Então, assim, ela saiu do zero, né? Você começou a acelerar, a velocidade começou a variar, e aí, nesse momento aqui, né, você maneirou um pouquinho o pé de modo que a velocidade mantesse constante, e aí a aceleração voltou a ser zero. Então, olha só, a aceleração, ela variou ao longo do tempo. Ela estava no zero, aí ela começou a subir, ela foi até algum momento, e depois ela voltou a cair até chegar no zero de novo. Então, você também consegue agora medir o quão rápido que essa aceleração ela variou. E para calcular essa variação, você calcula a derivada da aceleração. Então, você vai ter agora a terceira derivada. E você pode prosseguir com isso e calcular a quarta derivada e assim por diante.
Mas normalmente na física é muito comum calcular até a terceira derivada, né? Quando você está estudando o deslocamento de alguma partícula. Que aí você tem a derivada, eu acho que é no caso de Hertz que chama, que é essa medição do quão rápido que a aceleração está variando ao longo do tempo. E o que acontece? Você tem lá a função f, aí a primeira derivada você coloca uma linha para indicar a primeira derivada, aí você bota duas linhas para indicar a segunda derivada, que vai ser a derivada da derivada, aí você bota três linhas para indicar a terceira derivada, que vai ser a derivada da derivada da derivada, e você pode prosseguir com colocando quantas linhas você quiser, mas aí conforme vai ficando muitas linhas, que você vai derivando cada vez mais, aí pode ficar confuso, né, para você ler, você vai ter que ficar contando os tracinhos. Então, quando você já começa a ficar com um grau de derivada um pouco maior, aí você começa a usar isso aqui, ó. Você bota f e bota um 4 para poder indicar que você está calculando a quarta derivada. Quer calcular a derivada de ordem 30, aí você bota, em vez de você colocar 30 tracinho lá em cima, né, que ficaria uma coisa horrorosa, aí você bota um 30 entre parênteses. Oi? Na verdade, nem precisa de tracinho. Como assim? Como é que é? Precisa de tracinho, você pode colocar um, dois, três. É porque, tipo assim, por exemplo, no caso de um, é muito mais prático você fazer isso aqui do que você fazer isso aqui. É, mas dois é mais prático, você fazer dois que dois tracinhos. Hum? É isso que eu não. Você acha mais fácil fazer isso aqui do que isso aqui? Mas o dois, três. Eu diria que o 3 já seria equivalente, porque o 3 realmente você faz um, dois, três, e para poder fazer isso aqui, né? Você faria tan, aí tan e tan, você faria três coisas. Quando chegar na quinta ali, o cara já está estrado. Oi? Tanto traço, um monte de insights. Uhum. E aí, além dessas anotações que eu falei aqui, né, você pode também usar essa notação aqui, né, que você quer a derivada de ordem n, aí você bota um d elevado a n, você bota um dx elevado a n aqui embaixo também. Beleza, então agora vamos continuar com esse exemplo aqui da função f de x igual a x ao cubo menos x. A gente calculou lá em cima a segunda derivada, que deu f duas linhas de x igual a 6x. Agora iremos calcular a terceira e a quarta derivada. Então, a terceira derivada vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de f duas linhas, então você quer calcular a terceira derivada, aqui você vai usar a segunda derivada. F duas linhas de x mais h, menos f duas linhas de x sobre h. Então, fazendo a substituição, eu vou ter limite quando h tende a zero. E aí agora você tem aqui f duas linhas de x mais h. Então você vai pegar aqui o f duas linhas, né? E vai colocar o x mais h no lugar do x. Então você vai ficar com 6 vezes x mais h. Menos f duas linhas de x, que vai ser 6x, sobre h. Então eu vou fazer a distributiva aqui. Ficar com limite quando h tende a zero. Aí vai ficar com 6x mais 6h menos 6x sobre h. E aí eu posso cortar esse 6x com esse 6x e vai ficar 6h sobre h, que vai dar 6. Então esse limite aqui é igual a 6. Então no caso
essa terceira derivada aqui vai ser constante igual a 6. Até porque, ó, se você for analisar aqui essa função aqui, o que é essa função? Essa função é uma reta, né? O gráfico dela, você vai ter, sei lá, vai ter 1 aqui e vai ter 6 aqui. E aí você vai ter uma reta. Então esse é o gráfico dessa função daqui. Aí você perguntar agora, dado um ponto qualquer aqui no gráfico, quem vai ser a reta tangente a esse gráfico aí? Vai ser ela mesma, exatamente. Então, quando eu tenho uma função, uma função afim, que é o caso daqui, né, cujo gráfico é uma reta, a reta tangente em qualquer ponto do gráfico vai ser a própria reta. E a inclinação de uma reta vai ser justamente o nosso coeficiente aqui do x. Então, na verdade, só em você olhar isso aqui, você já conseguiria saber que a derivada tem que ser igual a 6, né? Porque vai te dar a inclinação da reta tangente, a reta tangente de uma reta é ela mesma. E aqui, a inclinação dessa reta aqui é o 6 que acompanha o x aqui. Então, mas assim, a gente fez os cálculos e de fato confirmamos que é isso mesmo. Vai ser uma reta com inclinação 6, que é a inclinação da própria reta original. E a gente poderia perceber aqui, né, que agora eu quero calcular a quarta derivada. Mas olha só, como é que é o gráfico da função f3' de x? Como é que é o gráfico dessa função aqui? Alguém sabe dizer? Oi? Ninguém sabe o gráfico da função f3' de x igual a 6? Exatamente. E isso em paralela ao eixo x, exatamente. Que olha só. Tipo assim, isso aqui é o gráfico mais fácil que tem, né? Que você sabe que o que que... Não, mas olha só, vocês vão concordar comigo, quer ver o que eu vou te dizer aqui? O que que significa dizer que f3 de x é igual a 6? Significa que para qualquer x que eu pegar aqui no... Para qualquer x que eu pegar aqui no eixo x, quem vai ser a imagem dele? Vai ser 6, né? Então, ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui, ele vai estar associado, digamos que aqui eu tenha o 6 aqui. Ele vai estar associado ao 6. Se eu pegar um ponto aqui, quem vai ser o f3' desse ponto aqui? Vai ser o 6. Então, qualquer ponto que eu pegar, a imagem dele vai estar aqui. Ou seja, o gráfico dele vai ser o conjunto de todos esses pontos que vai dar uma reta horizontal aqui na altura do x. Perceberam que realmente não é uma coisa não é um bicho de sete cabeças? Então, uma função constante, o gráfico dela vai ser uma reta horizontal que vai estar na altura dessa constante. Então, se a constante é 6, a constante é igual a 6, então eu vou pegar aqui no eixo y a altura aqui, o 6 aqui, marcar o 6, e vou traçar uma reta horizontal nesse lugar. Nesse caso, a inclinação é zero. Exatamente. Então, observa aqui novamente, né? Uma reta tangente a uma reta é a própria reta. Então, aqui nesse caso, a reta tangente em qualquer ponto aqui dessa reta vai ser ela mesma. E uma reta horizontal, a inclinação dela é zero. Se a inclinação dela é positivo, ela vai estar assim. Se for negativo, ela vai estar assim. E se for zero, ela vai ser horizontal. Então, a gente, só dessa análise aí do gráfico, a gente já poderia concluir que essa derivada aqui vai ser constante igual a zero. Mas a gente, se quiser, pode fazer as contas. Então, a gente teria f4 de x é igual ao limite de, quando h tende a zero, de f, 3 linhas, de x mais h, menos f, 3 linhas, de x, sobre h.
Mas olha só, f3' de x, não importa qual o valor de x, o valor sempre vai ser 6. Inclusive, se eu botar o x mais h aqui, eu vou continuar tendo 6 como resultado. Então, isso aqui vai dar igual ao limite, quando h tende a 0. Então, eu vou ficar com 6 menos 6 sobre h, que é igual a 0. Professor, falta só um instante. Beleza. Até agora, a gente está calculando derivadas sempre utilizando a definição de derivadas que envolve o cálculo de um limite. Agora a gente vai começar a ver aqui alguns métodos de você calcular derivadas sem utilizar limites, para algumas funções especiais. Então a gente vai começar vendo, na verdade nessa aula aqui a gente vai ver só das polinomiais. Vamos ver a derivada de funções polinomiais. Então, olha só. Primeiro, vamos iniciar com a função mais simples possível, que vai ser a função constante f de x igual a c. Então, né, como eu falei agora mesmo, o gráfico dessa função é a reta horizontal y igual a c. Então, você vai pegar a altura c, o eixo y, e vai traçar uma reta horizontal. Esse é o gráfico dessa função aqui. E a inclinação dessa curva vai ser igual a 0. Então, logo, se a função ela é constante, a sua derivada é igual a 0. Então, você já pode saber isso aí já, né? Se tiver lá uma função que é constante e que você tiver de calcular a derivada, você já sabe que ela vai ser igual a 0. Até porque, né, se for analisar assim, né, também, a derivada, ela é a taxa de variação, é o quanto que está variando. Mas uma função constante, ela não varia, ela é constante. Então, a taxa de variação é 0, porque a variação dela ao longo do tempo é 0, então ela não varia. Então, também você pode pensar intuitivamente dessa forma. Mas aqui nós temos uma demonstraçãozinha que é igual que eu fiz lá, né? Você tem lá a função aplicada no x mais h menos o f de x. E aí, não importa qual valor que eu boto aqui, o valor dela vai ser constante igual a c. Você vai ficar com c menos c, que vai dar igual a 0. Então, beleza. Então, aprendemos como é que é a derivada de uma constante. É igual a 0. Agora, vamos ver a derivada de funções potências. Olha só. A função f de x igual a x, o gráfico dela é uma reta, e a derivada dela, assim, a reta tangente a ela vai ser ela mesma. Então, a derivada dela vai ser a própria inclinação dessa reta aqui, que no caso do f de x igual a x, a inclinação vai ser 1. Então, nisso aí você já tem que a derivada da função f de x igual a x vai ser igual a 1 para qualquer valor de x. Agora, no caso de você ter um x elevado a algum n aqui, sendo n um inteiro positivo, o que você vai fazer? A derivada disso aqui, você vai pegar esse n aqui e você vai multiplicar, você vai fazer ele cair aqui para frente do x, ó, multiplicando, e aí você vai subtrair um valor aqui no expoente, vai ficar n menos 1.
Então, ó, você quer calcular a derivada do x elevado a n. Esse n aqui vai cair, multiplicando. Aí você repete o x e você escreve o expoente subtraindo 1. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui f de x igual a x elevado a 6. Então, a derivada da função f, o que você vai fazer? Você vai pegar o 6, ele vai descer multiplicando, e você vai subtrair 1 aqui no expoente do x, que vai ser 5. Então, 6 menos 1 dá 5. Então, a derivada de x elevado a 6 vai ser 6x à quinta. Se y é igual a t elevado à quarta, então a derivada do y com relação a t, você vai pegar o 4, vai descer multiplicando, tá aqui, e você vai subtrair 1 do 4, que vai ficar 3. Se o y é igual a x elevado a 1000, sua derivada quem vai ser? Você vai pegar o 1000, vai descer multiplicando, então tá aqui o 1000, e você vai subtrair uma unidade do 1000, que vai dar 999. Então, a derivada do x elevado a 1000 vai ser 1000 vezes x elevado a 999. E a derivada aqui, com relação a r, do r elevado ao cubo, você vai pegar o 3 aqui, vai descer multiplicando, então vai ter o 3 aqui, e vai subtrair 1 do expoente, que vai ficar 2. Então, a derivada de r ao cubo vai ser 3r ao quadrado. Observe que aqui eu estou usando várias letras diferentes. Eu usei P aqui, usei R aqui, usei X aqui e aqui. Então, ó, se eu uso essa notação aqui, né, já está meio que subentendido que a variável da função aqui é o x, então você está derivando com relação à variável x. Agora sim, se eu tenho aqui y igual a t à quarta, então eu quero calcular aqui o dy, aí eu boto o dt, porque lá a gente vê aquela notação d dx, né? Mas esse x aqui depende da variável que você está derivando. Então aqui no caso, como o y é uma função de t, eu boto dy dt. Mesma coisa, aqui eu tenho uma função aqui que depende do r. Então eu quero derivar com relação a esse r. Então eu vou colocar ddr aqui. Mas o que dizer sobre as funções potências com expoentes negativo? Se tiver, por exemplo, x elevado a menos 1, né? Lembrem que isso aqui é igual a 1 sobre x. Então, como é que eu calculo a derivada disso aqui? A regrinha vai ser a mesma. Eu vou pegar o menos 1, vou descer aqui multiplicando, e vou subtrair 1 do expoente, que vai ficar menos 2. Então, menos 1, menos 1, menos 2. E se o expoente for uma fração? Mesma coisa. Eu tenho aqui uma fração, meio. Esse meio vai descer multiplicando. E eu vou subtrair 1 do expoente original. Ó. Observe que ao fazer meio menos 1, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, meio menos 1 vai dar menos meio. Então, a derivada disso aqui vai ser meio vezes o x elevado esse aqui menos 1, que vai dar menos meio. Então, no geral, essa regrinha ela vai valer sempre. Se por um acaso eu tenho um x elevado a n, onde esse n aqui é tanto inteiro quanto ou então pode ser também alguma fração, número negativo, positivo, qualquer valor real que eu tiver aqui no lugar do n, a regrinha vai ser a mesma. Eu desço o n multiplicando e subtraio 1 no expoente. Nesse caso, for
com E, com I, essa Você quer saber se for tipo e elevado a x? ao contrário, x elevado a E. É, Não, então, aí esse e, se eu tiver aqui x elevado a e, esse e aqui ele não é um número real? Então, a regrinha é a mesma. A regrinha vale para qualquer n real. A derivada nesse caso daqui, né, se eu tivesse f de x igual a isso, a derivada f' de x vai ser igual ao expoente dessa multiplicando x, e aqui em cima eu vou ter e menos 1. Beleza? Era isso que você queria saber? Então vamos a alguns exemplos. A mesma ideia se tivesse log ali também. Log aonde? Log é Hã? Não, log é elevado a log. Seria a mesma ideia. Log elevado a log? Como é que é isso? X elevado a log. Log de quê? Log 2. Não sei, ó. Tipo assim, qualquer coisa que for um número no expoente, que resultar em um número, vai ser a mesma regrinha. Porque, tipo assim, eventualmente você vai ter coisa do tipo, por exemplo, e elevado a x, aí aqui já é outra história. Oi? Não, porque aqui a gente está vendo a regrinha da variável elevado a um número real fixo. Então, assim, se você pegar e aqui no expoente você ter alguma coisa que varia com x, aí a regrinha já vai ser outra. Então, aqui nesse caso, você tem a sua variável, pode ser, por exemplo, aqui eu poderia ter f de t igual a t elevado a n, posso ter f de r igual a r elevado a n. O importante é que a variável, seja lá qual for o nome que você der para ela, vai estar na base. A variável está na base e no expoente você tem um número fixo, que não varia com a variável. Beleza? Beleza. Então aqui temos alguns exemplos. Eu tenho f de x igual a 1 sobre x quadrado. Olha só. Primeiro passo aqui é você escrever isso aqui como sendo x elevado a alguma coisa. 1 sobre x quadrado é igual a x elevado a quanto? Menos 2, né? Tá muito fake. Menos 2. Então aqui o f de x aqui, né? Ele segue a mesma regrinha que a gente estava vendo lá em cima. Menos 2 leva a Então f' de x, como é que é? Menos 2 vezes x elevado a menos 3. Na letra B, a gente tem y igual a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Isso aqui eu também consigo escrever no formato x elevado a alguma coisa, né? Que vai ser quanto? X elevado a 2 terços. Exatamente, x elevado a 2 terços. Então eu posso usar a mesma regrinha, já que eu tenho um x elevado a um número real. Então eu vou ter d de x e de y, ou eu posso colocar dy de x, que é a derivada do y com relação ao x. Isso aqui vai ser igual a 2 terços, X 2 terços menos que vai dar menos 1 terço, né? tem 2 terços. E a gente pode reescrever isso aqui se a gente quiser, ó. Isso aqui vai ser igual a 2 terços vezes
1 sobre a raiz cúbica de x, né? Igual a 2 sobre 3 raiz cúbica de x. No caso, se tiver fração negativa, tem que representar com a raiz embaixo. Não, tipo assim, isso aqui já seria a resposta, sabe? Radical, ele fala. É, tipo, passar daqui pra cá fica a seu critério, é opcional. Beleza. Encontre as equações da reta tangente e da reta normal à curva y igual a x raiz de x no ponto 1, 1. Luiz fazendo gráfico da curva e dessas retas. Primeiro, né, você já sabe o que é a reta tangente no gráfico. E a reta normal, num certo ponto, ela vai ser uma reta que passa por esse ponto e ela é perpendicular à reta tangente. Primeiro, bora encontrar a equação da reta tangente. Para isso, eu preciso calcular a derivada dessa função aqui. Em primeiro lugar, vocês conseguem escrever isso aqui como sendo uma potência? O x elevado a alguma coisa? X elevado a meio. O total? Que vai dar? Seria x é x, x ao quadrado. Ó, y, 3,5, né? Y é igual a x vezes x elevado a meio, certo? Aí isso aqui você conserva a base e soma os expoentes, que vai dar 3,5. Certo? Então, o dy dx vai ser igual a 3,5, né? Vezes x elevado a meio, né? Caso queira escrever assim. Então, essa é a derivada. Então, ó, ele quer calcular a reta tangente no ponto 1, 1. Então, eu preciso calcular a inclinação da reta, que vai ser substituindo o x igual a 1 aqui. Então, oi. A resposta da derivada, essa raiz de x é obrigatória ou é opcional? Você fala de você passar daqui para cá? Opcional. Caso você queira, pode deixar desse jeito aqui. Então, você tem que... A inclinação... Vou botar aqui, a inclinação m da reta tangente vai ser dado pela derivada aplicada no x igual a 1 aqui, que vai dar 3,5, né? Colocando x igual a 1 aqui, você vai ficar 3,5 vezes 1, que vai dar 3,5. Então, a inclinação... Então, a equação da reta tangente... Olha só, você quer uma equação de uma reta que passe por esse ponto e tem essa inclinação. A gente tem uma formulazinha, né, que é... Você tem y menos o y do ponto, que é 1, igual a inclinação, que é 3,5, vezes o x menos o x do ponto, que também é 1. Então, eu posso reescrever isso aqui, vai dar y é igual a
3 sobre 2x menos 3 meio mais 1. Então, tenho y igual a 3 meio x menos meio. Y menos 1 seria menos x, no caso? Oi? Isso aqui? Não, isso aqui vai ser o y menos o y do ponto. Que, nesse caso aqui, coincide que o x do ponto e o y do ponto são iguais. Mas eu vou pegar o y do ponto e vou botar aqui. E vou pegar o x do ponto e vou botar aqui. E a inclinação vai aqui. Então, essa é uma equação da reta, que passa pelo ponto 1, 1 e tem inclinação 3,5. Beleza, então essa foi a equação da reta tangente. Aí, olha só, a gente tem uma regrinha que fala o seguinte: você tem uma reta qualquer, né, nesse caso aqui a tangente, e você sabe qual é a inclinação dela, que é 3,5. Então, se você quer uma reta que é perpendicular a ela, você vai pegar a inclinação da reta original, aí você vai inverter ela e você vai trocar o sinal. Então, olha só, aqui eu tenho 3,5, então vai ficar 2/3. E eu vou trocar o sinal, vai ficar menos. Então, olha só, se a minha reta tangente ela tem essa inclinação, a inclinação de uma reta que é perpendicular a ela vai ter que ter essa inclinação, menos 2/3. Então, agora que você sabe... Então, vou botar aqui... Se m fosse só 3, seria 1/3. Seria menos 1/3. Então, agora que eu sei a inclinação da reta normal, e eu sei que ele passa pelo ponto 1, 1, então agora eu uso essa formulazinha aqui para calcular a equação da reta. Então, eu vou ter o y menos 1 igual a inclinação, que é menos 2/3, vezes x menos 1. Então, eu vou ter y é igual a menos 2/3 x mais 2/3 mais 1. E aí eu vou ficar y igual a menos 2/3 x mais 5/3. Então, essa vai ser a equação da reta normal.